Problema 83 do capítulo 14 do livro Fundamentos de Física, 10ª edição, volume 2. Você também encontra esse problema nas edições anteriores. A figura mostra um sifão, que é um tubo usado para transferir líquidos de um recipiente para outro. O tubo ABC deve estar inicialmente cheio, mas, se essa condição é satisfeita, o líquido escoa pelo tubo até que a superfície do líquido do recipiente esteja no mesmo nível da extremidade A do tubo. O líquido tem massa específica 1000 kg por metro cúbico e viscosidade desprezível. As distâncias mostradas na figura são H1, D e H2. Com que velocidade o fluido sai do tubo no ponto C? Item B. Se a pressão atmosférica é 1 vezes 10 a quinta pascal, qual é a pressão do líquido em B? O ponto mais alto do tubo. Item C. Teoricamente, até que altura H1 este sifão pode fazer a água subir? Então, essa daqui é a figura. E a situação que nós temos é a seguinte. Vamos considerar aqui o nosso nível de referência para o item A como sendo exatamente onde está o ponto C, que é exatamente o ponto mais baixo do tubo, certo? Onde a água está saindo. E o ponto D é o ponto na superfície aqui do recipiente. Então, a equação de Bernoulli é a seguinte. P de C mais ρg H de C mais 1 meio de ρ VC2 igual a PD mais ρg HD mais 1 meio de ρ VD ao quadrado. Quais são as considerações que nós vamos fazer? Como o nível de referência eu escolhi nesse ponto, HC é igual a zero. Tanto o ponto D quanto o ponto C estão na pressão atmosférica, estão em contato com a pressão atmosférica. Então, a pressão de C é P0 e a pressão de D também é P0. Outra coisa, nós vamos considerar que essa área aqui do recipiente é muito maior do que a área do tubo, no ponto C. Então, pela equação da continuidade, a gente sabe que se essa área é muito maior, a velocidade vai ser muito menor. Então, a gente vai desprezar essa velocidade da superfície do fluido no recipiente. Então, a nossa equação se torna 1 meio de ρ VC2 igual a ρg, que multiplica D mais H2. Então, isolando o VC, temos que é aproximadamente igual a raiz de 2G D mais H2. Se nós substituirmos os valores numéricos, nós devemos encontrar que a velocidade do ponto C é aproximadamente 3,2 metros por segundo. Para o item B, nós vamos considerar agora o ponto C e o ponto B, que seria o ponto mais alto, onde o tubo faz essa curva. Então, nós temos o quê? Novamente, a pressão no ponto C é P0, a altura do nível C é 0, a altura do ponto B é igual a H2 mais D mais H1. Então, aqui, H2 mais D mais H1. A pressão PB é a própria pressão PB e aqui ele vai ter uma velocidade VB. Pela equação da continuidade, nós temos que AC, que é a área da seção no ponto C, vezes a velocidade em C, é igual a AB, que é a área da seção no ponto B, vezes a velocidade em B. Então, como nós temos o mesmo tubo, eu vou considerar, como nós temos o mesmo tubo, a área de B é igual à área de C, o que implica que a velocidade de C é igual à velocidade de B. Então, esse termo vai ser cancelado com esse. Então, nós temos que P0 é igual a PB mais ρg, que multiplica H1 mais D mais H2. Se substituirmos os valores numéricos, nós devemos encontrar que a pressão do ponto B é 9,2 vezes 10 a quarta pascal. Já para o item C, nós temos o quê? Essa foi a equação que a gente encontrou anteriormente, PB igual a P0 menos ρg H1 mais D mais H2. E isso aqui é maior ou igual a zero. Tá certo? Então, o valor que ele está pedindo é o quê? Ele quer que o H1 seja máximo. Então, para o H1 ser máximo, significa dizer que eu tenho que elevar se isso aqui for máximo, a diferença aqui vai ser a mínima possível. E a mínima possível é quando o resultado for zero. Ou seja, a máxima altura H1 é atingida quando a pressão no ponto B for zero.
Isso implica que o H1 é o máximo possível. Então, eu tenho 0 igual a P0 menos ρg H1 mais D mais H2. Então, eu isolando aqui o H1, eu encontro que o H1 máximo vai ser igual a P0 dividido por ρg menos D mais H2. Então, substituindo novamente os valores numéricos, nós devemos encontrar que o H1 é aproximadamente 9,7 metros.